A música como instrumento de transformação sociocultural. Esse é o tema do nosso bate-papo dessa semana aqui no canal Corpo Luz. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Mônica Tavares e vou conversar hoje com o cantor e compositor Rubens Kurim, um músico que coordenou um projeto lindo que ele vai contar aqui, a história desse projeto e muito mais. Se você não conhece o canal Corpo Luz, venha, conheça os bate-papos que a gente tem feito por aqui, postado aqui todos os domingos para você, tem muita coisa bacana. Se eu fosse você, dava aí uma xeretada no canal, escolhe um bate-papo, tem muitos aí, muitos convidados e convidadas especiais, conversando sobre assuntos desde as artes, a reflexões para a nossa existência. Esse nosso corpo é luz e merece cada vez mais brilhar, porque, gente, é para brilhar. Então, sai daí não, porque a gente está voltando. Mas se você também quiser entrar, fazer a sua inscrição, curtir os conteúdos, fazer seu comentário, eu vou te agradecer, porque isso é muito importante para o canal, ele está crescendo graças a vocês que estão aqui participando, isso é muito legal, gente. Então, entre aí, dê suas curtidinhas, clica aí nesse sininho, assim, toda vez que eu colocar aqui algo novo no canal, você vai ficar sabendo, tá bom? Muito obrigada, sai daí não, para não perder esse espetáculo de bate-papo que vai ser. Rubens Kurim é o nosso convidado para o bate-papo dessa semana. O Rubens, gente, ele é um cantor, compositor, ele é diretor musical, faz trilha para teatro, para dança, tem 3 CDs, álbuns lançados, fez parceria com Ney Matogrosso, faz parceria com Leandro Braga, um super artista e um querido que a gente tem muita história para contar. Rubens, muito bem-vindo no canal. Um prazer você aqui. Oi, Mônica. Olá, o pessoal que está aqui nos acompanhando. Para mim também é um prazer muito grande estar com você e vamos papear bastante, contar umas histórias bem bacanas, dividir, compartilhar aqui com as pessoas que vierem conosco. Maravilha. Antes da gente começar, vamos fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo, Rubens, você topa? Vamos, claro. Então, deixa eu começar. Eu sou homem, com uma ascendência oriental, japonesa, tenho cabelos pretos, um pouquinho abaixo da orelha, estou usando óculos de grau, né, com armação preta, estou de camisa rosa. Aqui à minha direita eu tenho um quadro com um retrato do Noel Rosa, que foi feito por um querido que faz capas de álbuns, né? E que esse ano, infelizmente, ele faleceu, né? Então é isso. Quem é? Elifas? Elifas Andreato, isso mesmo. Pô, acabei de esquecer, falei, esqueci. Eu estou Elifas sendo Andreato. Elifas Andreato, não é? Isso, exatamente, exatamente. Eu sou Mônica Tavares, mulher negra, estou vestindo uma blusa de manga comprida, branca, mas com estampa em preto, vermelho, laranja, lilás. Meu cabelo está solto, meu cabelo é escuro, um castanho médio, assim, para quase preto, cacheado na linha, abaixo da linha dos ombros, um pouco para o lado. Estou levemente maquiada com um batomzinho rosa, um brinco retangular com pedrinhas azuis. Atrás de mim tem uma estante de livros, alguns objetos pessoais e a logo Corpo Luz. Gente, nós vamos conversar hoje sobre a música como instrumento de transformação sociocultural. Isso é muito bacana, porque as histórias que o Rubens tem para contar, eu acho que são muito especiais. Mas, então, para a gente poder, antes da gente entrar especificamente, Rubens, conta para a gente, quem é Rubens Kurim? Bom, eu sou um artista, tenho a música como linguagem principal. No entanto, eu gosto muito de passear por outras linguagens artísticas, como você já citou aí, pelo teatro, pela dança, mas sempre fazendo da música o meu caminho. Eu acredito muito na força da música,
não só como instrumento de agregação de pessoas, e pessoas, tanto pessoas que gostam de aprender música, quanto as pessoas que fazem a música, né? Acho que a música tem esse poder, né? E também da música como instrumento de transformação, né? Que é o que a gente vai falar bastante aqui hoje, né? Então é isso. Eu sou músico. Uhum. O Rubens está falando do Rio, né, Rubens? Mas você não é carioca, né? Não, não. Eu sou do interior de São Paulo, de Igarapava. Depois fiquei alguns anos em São Paulo e há 17 anos eu moro no Rio de Janeiro. Então, vamos começar por onde, Rubens? Porque a gente vai começar falando do projeto, né? Que projeto é esse? Por onde que você gostaria de começar? Olha, vamos começar no momento que a gente se conheceu, né? Acho que é bom, né? A gente contar para o público qual foi a circunstância que nos colocou frente a frente e lado a lado depois, né? Acho que isso é importante. Ótimo. Nós nos conhecemos aqui no Rio de Janeiro, através de uma amiga em comum. Ela apresentou o seu trabalho, te conheci como profissional, fazendo um trabalho muito bacana, que é o trabalho que você faz de corpo e de conscientização do corpo. E aí, como eu já estava coordenando um projeto, esse projeto que a gente vai falar bastante, essa amiga em comum nos apresentou, e aí eu te convidei para poder fazer um trabalho com a gente, e depois a vida seguiu. Então, acho que Foi isso foi mesmo. Eu fiz uma importante. oficina, o Rubens falou assim, Mônica, então, para a gente conhecer essa oficina dos jogos, né? Porque eu tenho essa oficina dos jogos de improvisação, onde eu trabalho o corpo como um conscientizador, né, para a criação e para. E aí eu fiz um dia de uma vivência com atividades com jogos para os meninos da orquestra. E foi Foi. uma delícia, né? E aí o Rubens falou, bom, então você está no projeto. Isso foi em 2010 e eu acabei ficando 2 anos no projeto, dando aula para os meninos, né? A minha função, a princípio, eu comecei com jogos e dando essa consciência de palco, de corpo. Depois, no segundo ano, eu aprofundei mais na preparação de corpo. A gente trabalhou, coreografei algumas das músicas para o show. Mas a gente vai falar É. desses trabalhos que foi né, que começou muito antes de 2010. Eu já peguei os meninos já com um tempo bom de projeto, né, Rubens? E Uhum. foi uma experiência muito especial para mim trabalhar com músicos, né? Eram que 50 músicos em cena, poder movê-los, né? Tocar e movimentar é uma coisa que não é mole, não, e eles fizeram muito bem, né? Fizemos assim uma espécie de big band, né? Foi muito legal. Mas então, Rubens, como então? Vamos falar assim, por que que a gente está falando desse projeto, né? Um projeto, como que é esse projeto? Como que você entrou para esse projeto, né? O que que ele é e como que você entrou? Bom, esse projeto, que é um projeto de música nas escolas, né, que aconteceu lá no início dos anos 2000, ele foi um projeto que aconteceu em algumas capitais do Brasil, e São Paulo, inclusive, que é de onde eu venho. E São Paulo, quando o projeto estava acontecendo lá, eu fui convidado para poder fazer uma assessoria em uma das atividades do projeto, que o projeto era bastante, tinha algumas atividades bem bacanas que movimentava a vida da escola, né? Então a gente tinha núcleos de rádio, núcleos de brincadeiras musicais, um núcleo de festas, e uma formação musical propriamente dita veio a desencadear na formação de uma orquestra. Mas eu entrei para poder fazer uma assessoria em um desses núcleos, lá em São Paulo. O projeto já acontecendo em várias escolas lá da cidade de São Paulo, e eu fui convidado para fazer essa assessoria deste núcleo, que era um núcleo de festas, que era um núcleo onde os jovens, os alunos, um número de jovens, 30 jovens alunos, adolescentes, se reunia para poder pensar as festas, as festividades da escola, focando mais nas datas, as comemorativas, né, escolares. Uhum.
Então, eles precisavam, eu como já trabalhava com produção na época, e eu fui convidado por uma amiga que trabalhava já nesse projeto, para poder fazer essa assessoria. Isso em 2004, né? Isso foi de junho de 2004 a dezembro de 2004. Em 2005, o projeto seria implementado no Rio de Janeiro. E aí eu fui convidado, junto com uma amiga que também era do Rio, para poder vir para o Rio, que era de São Paulo, aliás, para poder vir para o Rio para implementar esse projeto no Rio de Janeiro. E aí eu vim, e a história carioca, minha história carioca começou a partir daí, implementando esse projeto aqui no Rio de Janeiro. E essas escolas são o quê? Municipais, estaduais, particulares? Que tipo de escola era? Não, são escolas públicas, né? Foram escolas públicas, escolas municipais e escolas estaduais. Aqui no Rio, a gente atuou somente em três escolas municipais e duas escolas estaduais. E aí, nessas escolas, os núcleos foram formados. No Rio de Janeiro, a gente não teve um núcleo de festas, a gente teve apenas um núcleo de brincadeiras musicais e um núcleo de rádio. E aí, era exatamente, esse núcleo era um grupo de jovens, em média 30 jovens, que eram capacitados através de oficinas, através de palestras, através de vivências, para poder aplicar, construir esse núcleo para poder fazer dinâmicas na escola. A rádio, por exemplo, ela fazia uma programação, ela colocava nos intervalos dos recreios, intervalos das escolas, uma programação com entrevistas, com uma lista de músicas, com homenagens, convidados. Então, era bem bacana. E a das brincadeiras musicais eram jovens que estavam ali no segundo segmento, de sexto a nono ano, e que aprendiam também através de oficinas e tal, de profissionais que iam até as escolas, para poder preparar para que eles fizessem os intervalos, as brincadeiras dos intervalos dos pequenos, de educação infantil até quinto ano, né? Então era bem legal, porque assim os intervalos eles faziam realmente intervenções junto com esses jogos musicais, brincadeiras, canções, inclusive sendo um resgate dessas ações, dessas atividades para a criança, né? Porque isso hoje em dia, ou já naquela época, né? Há 12, 13 anos atrás, já era muito difícil, né? As brincadeiras presenciais, né, de crianças, de jovens. Então, esses núcleos, eles atuavam assim, desta forma, nas escolas. E era um barato, assim, porque além de ter essas atividades, né, mobilizando, movimentando a escola, isso trouxe um foco e também uma coisa bacana, que é o trabalhar em grupo, né? Isso, o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, ele não está muito preparado para poder trabalhar em grupo, né? Para desempenhar funções que cada um faz uma parte, juntos constrói uma ação, né? Então, isso foi bem interessante fazer, né, e participar dessas ações. E essas ações, assim, eu acho que a ação maior era assim, a formação musical, né? Então, eles estavam ali para ter uma formação musical, e esses núcleos eram uma maneira de ser as atividades dentro dessa formação. Explica melhor, assim, como que eles faziam, como que eram essas atividades? Não, são coisas distintas, né? Os núcleos tinham ação dessa forma que eu te falei, e aí tinham outros alunos que eles eram direcionados, que eles fizeram um teste, né? Se inscreveram para poder fazer parte de uma formação musical mesmo, né? Aí desde de formação teórica musical, instrumentos, sensibilização, percepção, enfim, todas essa gama de atividades que existe para a formação musical. E aí, o objetivo essa formação ela começou, logicamente, através de sensibilização, não definindo instrumentos, né, aquela parte bem básica mesmo, os primeiros 2 anos,
Mas depois, no terceiro ano, já houve a formação de uma orquestra, né? Esses jovens, eles foram caminhando para poder formar essa orquestra com 50 jovens, né? Então, esses jovens, eles vinham dessas 3 escolas municipais e, formaram essa orquestra com 50 jovens. E Então, eram é, ações distintas, né? A orquestra era uma ação maior, né? Uma ação um pouco mais focada, um pouco não, focada na questão do ensino da música, e o núcleo de rádio e de brincadeiras musicais, eles se utilizavam da linguagem musical ou do que a música oferece, né? Que são canções, são brincadeiras e tal, para poder fazer essas ações dentro dos intervalos das escolas, intervalos das aulas, né, das escolas. depois que a orquestra foi criada, essas atividades nas escolas continuaram paralelamente com a orquestra? Como é que foi? Sim, durante algum tempo ainda, as atividades elas permaneceram. Aham. Então, acredito que por mais ou menos uns 4, 5 anos, essas atividades todas aconteciam dentro das escolas, né? Depois de um certo período, aí ficou somente a orquestra passou a ser a ação única e principal desse projeto, né? Mas durante alguns anos eles caminharam juntos, núcleos, a orquestra, então imagina tudo isso acontecendo dentro de uma escola, né? Então, assim, é uma outra sonoridade, e isso é muito bacana, né? Porque a escola é um espaço de muito ruído, né? Provocado, logicamente e obviamente, né? Naturalmente, que haja isso, né? Que são as crianças falando tal, correndo no pátio, isso aqui. Então, essa sonoridade, essa paisagem sonora, ela teve uma transformação, né? Então, a música passou a fazer parte dessa paisagem sonora dessas escolas, né? Então, a gente conseguiu fazer com que esses próprios alunos tivessem essa observação, né? Então, aos poucos, a gente sentiu claro, existia algumas pessoas que não gostava e tal, que tinha uma certa dificuldade de aceitação, né? Mas depois Aham. as coisas vão ficando naturais, né? A gente fazia oficinas com 150 pessoas dentro de um auditório, né? Que foram as primeiras oficinas de apresentação do projeto, e era uma sensibilização musical mesmo, através de alguns convidados, que eles iam lá falar de música, tocar, cantar e tal. Então, assim, nos primeiros encontros era uma coisa esquisita, né? Estranha, pô, é uma invasão de território, né? Que a gente estava provocando. E depois, não, com o passar do tempo, com as oficinas acontecendo, as palestras acontecendo, a coisa foi ficando mais natural, né? E aceitável. É completamente compreensível que isso tenha acontecido, né? Que isso aconteça, né? Claro. E Rubens, quando essa orquestra começa, ela começa sediada aonde? Assim, que ano que isso foi? Isso foi, essa orquestra, o projeto começou em 2005, aqui no Rio de Janeiro. Ele teve os primeiros 2 anos, 2005 e 2006, nas escolas, então os professores iam para as escolas, faziam as atividades lá, e os alunos, que aquele núcleo daquela escola, ele permanecia lá, né? E aí, durante um sábado, eles tinham um encontro juntos, em uma das escolas era a sede desse encontro maior no sábado. Então, todos eles vinham para essa escola e aí faziam as atividades e os ensaios no sábado. Em 2007, quando a orquestra foi realmente definida, e aí passou a chamar Orquestra Brasileira do Rio de Janeiro, porque é uma orquestra com formação brasileira, né? Uma formação com percussão, enfim, com cordas, com sopro, e que desenvolviam ritmos brasileiros, né? Então, precisava de um local mais apropriado, né? De um local que tivesse essa questão da respiração da música, da transpiração da música, e nesse momento estava sendo inaugurado no Rio de Janeiro o Centro da Música Carioca Arthur da Távola. E aí nós fizemos uma parceria com o Centro da Música, e o Centro da Música passou a ser
a residência desse projeto. Então, as aulas, agora, todos os alunos, eles saíam das suas escolas e iam para o Centro da Música para poder ter as aulas, né? As aulas tanto continuavam, as aulas teóricas, né, de musicalização, mas também agora eles tinham instrumentos específicos, né? Eles passaram por uma formação, cada um teve um instrumento e passou a estudar o teu instrumento, né, para poder formar essa grande orquestra. Quando eu chego na orquestra, já foi 2010, né? E já tinha, então, cinco anos de orquestra. E eu chego e tem 50 jovens tocando instrumentos, numa orquestra mesmo, uma orquestra linda, com músicas brasileiras. Isso, para mim, foi, assim, uma luz. E aí, quando o Rubens vira para mim e fala assim, eu gostaria, vendo o seu trabalho, que eles tivessem a oportunidade de ter um trabalho de corpo, que eles pudessem se situar no palco, que eles pudessem compreender as relações do corpo, o corpo seu, o corpo com o outro, não esqueça essa conversa. Eu pensei assim comigo, meu Deus, alguém que entende o que eu gostaria de fazer, alguém que está unindo as artes cênicas com a música em cena, era tudo que eu queria, simplesmente, aqui, até fico emocionada, porque para mim, né, que mistura as artes, e eu acho que isso é fundamental, e poder fazer com que o artista possa estar em cena com seu corpo inteiro, pleno, uma pessoa que fala assim, vem fazer um trabalho assim com esses jovens, para eles se situarem, compreender o corpo que eles tinham. Eu fiquei assim, gente, eu vou trabalhar nisso de qualquer maneira. E assim, foi um aprendizado e tanto. E aí, quando eu chego lá no Centro de Referência da Música Carioca Arthur da Távola, os meninos já estavam trabalhando lá. Mas aí, Rubens, conta, antes de eu entrar, já tinha sido 5 anos, né? Como que foi como que foi esse desenvolvimento com eles? Quem estava trabalhando? O que eles tinham de aula? Como é que foi? Como é que foi assim até essa entrada? E depois você pode também falar como é que foi isso para você na vida desses meninos durante 7 anos, né? Porque quando eu entrei, em 2010, 2011, o projeto acabou. Mas como que foi para você esse tempo? Então, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu acho importante dizer que esse projeto ele tinha como objetivo promover a cultura de paz através da linguagem musical. Ou seja, esse projeto ele foi proposto justamente em escolas com alto índice de risco, de violência, baixa renda econômica, questões sociais inúmeras. Então, o projeto ele tinha esse objetivo, né, de promover de dar uma pausa, né, nisso tudo, né, de fazer com que a música pudesse provocar uma transformação humana, tanto nesses jovens quanto nos familiares, né? Então, era esse o objetivo. E aí, essas ações que começaram a ser desenvolvidas, a gente percebeu muito o fator positivo dessas ações. A gente tinha uma equipe muito bacana, capacitada, né, um coordenador musical, coordenador pedagógico, professores jovens também, porque era legal ter essa coisa do jovem, professor jovem com jovens, um professor que tivesse condições de passar uma carga bacana, assim, de história, de música para esses jovens. Então, esse processo, até você chegar, foi realmente isso, de aprendizado, de muita conversa, de entendimento desse universo, porque também não adianta você trabalhar com esse público que não entender esse universo, não se colocar
nesse lugar, no sentido de entendimento, né? Nesse lugar físico a gente não vai se colocar mesmo, não tinha condições de colocar, mas no entendimento desse lugar, de onde vinham esses jovens, quais as condições que eles estavam nesse momento, condições não psicológicas mesmo, né? Eu lembro que tinha algumas vezes que o jovem ficava, era impossível ele sair do local de estar por questões de tiroteio, enfim, e chegava, às vezes, sonolento pra caramba, porque à noite não tinha conseguido dormir por conta disso também, né? Então, você imagina que esse momento ali de ensinamento de música e de estar em contato com outros jovens também, era um momento, não vou dizer terapêutico, porque eu não sei nem se essa é a palavra, mas um momento de revigorar, né? De revitalizar, de poder vislumbrar um outro caminho, né? Que a gente pudesse mostrar para eles. Então, assim, além dessa questão toda de ensinamento musical, existia uma preocupação nossa de mostrar outras possibilidades de crescimento para sair daquele lugar que a gente, além de entender que era necessário como ser humano, a gente tinha a música como objeto, como ferramenta para poder fazer isso, né, para poder atingir esse objetivo. Então, era um somatório de ações humanizadas com o ensino da música, né, no objetivo de transformar em cidadãos em condições de perceber outras possibilidades na vida, né? Então, Sim, eu acho que acho que a arte, ela não é terapia, mas é terapêutica, sim, né? Ela faz esse trânsito, essa união de possibilidades entre a cognição, a integração com o outro. Então, assim, às vezes, trabalhando o corpo, você vai se perceber, aí você vai poder ter possibilidade de perceber o outro, e também a convivência, porque quando você está tocando com um grupo de pessoas, essas relações vão acontecer de qualquer forma, e quando a gente fica muito tempo num grupo, a gente acaba estabelecendo ali uma relação interpessoal com isso, né? Chega a ser até, às vezes, dependendo da maneira, uma relação meio que vira uma família, né? Uma família que se encontra muito, que tem ali. Aí a gente vai ter uma questão que vai abranger a questão social, isso que você falou aí, de uma formação de um caráter humanitário, né? A questão afetiva, né? Como é que você vê isso, Rubens, assim? Como que você pode ver o crescimento desses jovens, né? Porque entraram com quantos anos? As idades abraçavam quais faixas etárias? olha, a gente tinha jovens e criança, né, adolescente, pré-adolescente, de 9 a 14, 15 anos, no início, né? O projeto ele ficou de 2005 até 2011, final de 2011, então foram 7 anos. Então, muitos desses jovens já, no final do projeto, já estavam adultos, né? Já Uhum. tinham 20 anos de idade, 21 anos de idade, né? Então, isso é muito legal. E com relação a essa questão da afetividade, do entendimento do trabalho de grupo, porque a música, e principalmente quando você tem uma formação orquestral, tem um momento de cada um, né? O arranjo é feito, cada instrumento é feito para que um instrumento complete o outro, né? Então, esse momento de você recolher para poder ouvir o outro, para poder dar espaço para o outro, para poder ter a pausa, né, onde todo mundo fica em silêncio. Então, isso também que a música proporciona, ela ensina como você respeitar o espaço do outro, né? Então, eu via muito isso, eu vi mesmo, efetivamente, isso acontecer, né? A criança e o jovem chegar de uma forma e alguns anos depois ela já estava tendo esse entendimento do lugar, né? Eu posso
eu devo ou não devo, e isso a música me ensina, né? Ensinou a eles. E essa questão da afetividade também, né? Porque, assim, às vezes, as relações que tem-se dentro da família não é uma relação criada com afeto, né? E isso também a gente viu, a gente percebeu. Então, quando você tem o afeto como uma ferramenta também dentro de uma formação, você está fazendo com que esse ser humano, com essa pessoa, fique transformada também, né? Porque o afeto ele tem uma importância tão grande, né? O amor, o carinho, o respeito, o abraço, o contato, né? Você sabe muito bem disso, o contato, quão é importante o contato respeitoso, físico, né? O contato físico respeitoso, ele é tão importante também para a formação de uma pessoa, né? Do caráter de uma pessoa. Então, tudo isso fez com que, no final do projeto, eu reconhecesse outros seres, né? Outras pessoas, sabe? Com outros olhares, com outras vontades, com outros brilhos nos olhos, assim, né? Então, foi um período de aprendizado mão de duas vias, né? Eu também aprendi pra caramba, nós, né, da equipe também aprendemos pra caramba, e acho que eles também aprenderam bastante, e são hoje seres muito bacanas, sabe? Homens e mulheres que me deixam orgulhosos pelo futuro que construiu, né? E que vai construir ainda, né? Pensando, quando eu digo futuro, é pensando de onde nós viemos e onde nós estamos, né? Sim. Então, é muito bacana, assim, a gente poder reconhecer isso E, dentro de um projeto, né? pois é, e a gente está falando de uma orquestra, né, gente? Orquestra mesmo. Conta para o pessoal quais os instrumentos que compunham essa orquestra. Imagina 50 no palco. Era isso. Quando eu cheguei, eram uns 50, não eram 50 Eram músicos? 50. Eram 50. Bom, então a gente tinha as cordas, né? As cordas mais comuns que a gente está acostumado a ver, né? E ouvir, que é o violão. Aí tinha o violão de 6 e o violão de 7 cordas. Tinha o cavaco e o bandolim. Aí vinha as cordas mais clássicas, né? De uma formação mais clássica, que é o cello, violoncelo, e o baixo acústico também tinha um baixo acústico. Tinha um baixo elétrico e tinha um baixo acústico, né? De sopros, a gente tinha a flauta, os sax, que eram sax alto, tenor, Uhum. e tinha o trompete, trombone, tuba e trompa. Acho que era isso. A flauta E transversal, né? flauta transversal. E a percussões várias, né? Percussão de mão, bateria, o instrumento, né? Bateria. Bateria. Acho Acho que que é foi, isso. né? Acho que eu falei. Acho que era isso. Ah, imagina Então, para assim, mim chegar nessa então, orquestra com esses meninos tocando, gente. Já estavam prontos, preparados para tocar. Isso para mim, ver aqueles jovens assim, organizados numa orquestra e sabendo das histórias e da história, é assim, gente, é animador para quem trabalha com arte e educação, porque assim, é bonito ver os meninos tocando. E para mim foi um aprendizado quando você vai trabalhar com músicos, e aí no primeiro ano a gente trabalhou um determinado, né? Um determinado é, segmento de atividade. No segundo ano eu falei assim, gente, eu vou precisar de focar aqui mais nos instrumentos, no que. Porque chegava para mim e falava, professora, eu estou com uma dor aqui, porque segurava a flauta aqui, estava com a dor. Aí a do cello, não, eu estou com uma dor, não sei onde, aí eu ia entender o que é que estava acontecendo com aqueles corpos e como que a gente podia fazer exercícios e os jogos e para que o corpo pudesse favorecer a essa música, né? E como que a música podia ficar mais rica em cena para o público assistir aqueles corpos tocando e se movimentando. Então, eu acho que foi uma construção de vários profissionais, né? Ali o maestro, o diretor musical, todo mundo assim, no empenho, né? E acaba que a gente se relaciona
durante um tempo com vidas, né? E que tocam na gente de alguma forma. Eu aprendi muito. E até hoje, quando eu, né, no Facebook, eu tenho contato com alguns via Facebook, até hoje, gente, o projeto acabou em 2011, né? Ou seja, 11 anos depois, eu fico vendo como que eles estão hoje, né, Rubens? Então, assim, como que você vê isso, assim? Como que você vê essa transformação que essa orquestra, esse tipo de trabalho pôde fazer, né? E também teve a bateria, não é mesmo? Que tinha, conta pra gente aí. Não, muita pergunta, né? Muita pergunta. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho da sua entrada no projeto, né? Eu não falei sobre isso, né? Eu acho tão bacana, porque aquilo ali foi uma materialização de uma, de uma vontade que a gente tinha, né? A coordenação tinha, porque você imagina, uma orquestra de jovens, né? Crianças, jovens, pré-adolescentes, onde está tudo fervilhando, sabe? Em ebulição. Aí tinha que ter uma orquestra, uma movimentação, que fosse uma coisa mais despojada, que fosse uma coisa alegre, que fosse uma coisa contagiante, né? Então você falava, caramba, mas não pode ser uma orquestra sentadinha e tal, você tem que ter movimento, né? Tem que ter alegria, tem que ser jovem, né? Tem que mostrar que o jovem está ali, né? Eu não posso construir jovens que não têm essa característica, né? Uma orquestra que não tem essa característica, né? E aí foi onde você entrou para poder concretizar, né, essa vontade da gente de que tivesse. E foi muito bacana mesmo, porque primeiro que você entendeu, né, a proposta, assim, né? Quer dizer, na realidade a gente nem sabia exatamente o que seria, mas a coisa foi fluindo bem bacana no caminho que a gente gostaria que fosse, né? E o resultado, ele realmente foi ser encantador, né? Encantador, assim, é, era uma situação tão bacana, assim, que as pessoas ficavam envolvidas, né? O público envolvido, né? Com aquela orquestra que movimentava, que sorria, que era feliz, quer dizer, que mostrava, demonstrava felicidade, e que, acima de tudo, tocava, cantava. Ou seja, era uma coisa maravilhosa, né? Assim, porque a pessoa tocava, cantava, sorria e, acima de tudo, trazia para as pessoas um momento de muita vontade de mostrar que o resultado tinha sido positivo, né? Foi positivo, né? Então a gente via aquilo, né? Tanto nós, assim, felizes pelo acontecimento, né? Assim, falar, ai, caramba, é isso mesmo que a gente queria, né? Estamos todos aqui felizes, mas, acima de tudo, mostrando para as pessoas que o trabalho deu certo, né? Então, e por falar nessa questão do trabalho deu certo, quando você diz que hoje a gente entra em contato, eu tenho o privilégio, eu fico muito feliz, né? Porque como eu fiquei na cidade, permaneci na cidade, né, de onde o projeto aconteceu, então eu acompanhei muito, assim, vários deles, assim, né, entrar na faculdade, não, fazer um curso pré-vestibular, um preparatório, né, indicação, encaminhamento, dar força, não, vai sim, porque vai ser legal, né? Então, vários deles a gente também fez esse processo. Aí você entra na faculdade, aí você vibra por isso, né? Porque é um caminho, é mais um tijolinho colocado nessa grande construção, né? Que é a vida, assim. Então, vai mais um tijolinho. Aí depois, no meio do caminho acontece uma coisa, aí casa, engravida e a coisa. Aí você participa de tudo isso, né? Aí tem a criança, mas continua estudando. E aí é a vida, né, Mônica? Assim, não é que é certo ou errado. Ai, caramba, não, é ótimo, vida é ótimo, criança é ótima, vida é ótima. A gente só não pode parar. Então, assim, eu acompanhei esses processos vários, de vários deles, vários delas, sabe, entrando na faculdade, formando, e aí contando, aí, sabe, perguntando, muitos deles
fizeram trabalhos na faculdade, contando da experiência que tiveram no projeto, né? Utilizaram como tema, né? Então, isso é muito legal, assim. Então, a gente tem professores, muita gente envolvida com a música, tem gente que não está mais envolvido com a música, está envolvido com questões de TI, de tecnologia, sabe? Mas a gente também tem grandes músicos, né? Maestros formados já. Então, assim, é um orgulho tão grande, como você falou, né? Assim, de você ver que aquele movimento que parecia apenas um ensinamento e que o objetivo era utilizar a linguagem musical para promover a cultura de paz. A linguagem musical, ela não só promoveu a cultura de paz, como também provocou a transformação sociocultural na vida de uma pessoa e de uma família. Né? Isso é fantástico. E quando as pessoas falam assim, será que os projetos dão certo? Eu sou uma prova viva de que dão certo. Dão certo. Nenhum desses jovens se envolveu na criminalidade. Por que eu estou dizendo criminalidade? Uma coisa tão, né? Porque eles voltaram também, estão também morando ainda em comunidades, muitos deles, desde aquela época. Né? Então, assim, e a gente sabe como é você morar numa comunidade, a falta de olhar que se tem, de estrutura, tanto estrutura física, de básica, como também estrutura de educação, de saúde. E quando você sabe que esse jovem tem um olhar macro da vida e que ele entende as possibilidades que ele quer enfrentar na vida, que ele quer os objetivos, e que isso tudo foi a partir de um projeto socioeducativo que tem a música como ferramenta, isso é maravilhoso. Né? Eu ouço relatos e vejo, por exemplo, jovem que também já saiu da comunidade, né? Que o objetivo era esse. Então, se formou, né, casou, mora no asfalto, como dizem, como as pessoas dizem, mas que também tem o objetivo agora de tirar a família da comunidade, da favela. Né? Ou seja, está pensando num objetivo, outro objetivo, em mudança de vida, mudar a história social dessa família. Né? Isso foi um start, não que o projeto tenha encaminhado essas pessoas, não, foi um start, o projeto abriu o horizonte, né? Então, isso é muito legal, isso dá um orgulho, assim, e aí não é só um orgulho, não, é uma sensação de dever cumprido e de você não ter usado o espaço que foi lhe presenteado, porque eu acho, no meu caso, um presente, fazer minimamente, dignamente, não sei se fiz certo, se fez errado, mas eu fiz dignamente, acreditando naquilo que eu entendo ser a relação humana, né? Quando a gente fala de empatia, que é uma palavra muito na moda atualmente, eu acho que a gente praticou empatia o tempo todo nesse projeto. Porque a gente era obrigada a praticar empatia, a gente era obrigada a entender por que aquela criança, aquele jovem, não saiu de casa para poder vir e ver um histórico familiar, sabe? E ir lá, entender, trazer a família para conversar. São tantos detalhes importantes que não podem ser esquecidos, sabe? Porque através desse aprendizado nosso diário nesse projeto, ou em projetos com essa envergadura, é que a gente transforma vidas, transforma um país, transforma um local, transforma a cidade, transforma o estado, transforma o país, né? Acho que é isso. Sim, a união de esforços de vários profissionais, lembrando que isso pode ser possível, porque era um projeto com patrocínio privado, né, Rubens? E assim, como que eu entendo que as parcerias são importantes, então esses projetos, né, de leis, esses editais, como que a cultura é inserida
nesses lugares, nesses locais, como que essas parcerias constroem possibilidades de vida, né? Então, assim, como que a cultura, como que a arte é um agente transformador. Isso não a gente não tem dúvida, né? A gente não tem dúvida disso. E como é sério, porque, por exemplo, a gente acha que tudo é festa, né? Ah, vai tocar música, vai dançar, vai cantar, não sei o quê. E, assim, a disciplina que isso tem que ter, uma consciência que, às vezes, essa idade está querendo ser rebelde, está querendo outras coisas, mas não, eu tenho que sentar ali e tocar aquele instrumento lá, todo dia. Eu tenho que fazer um aquecimento de corpo ali todo dia. Às vezes, isso não é fácil, né, para adolescentes, jovens que estão ali, né, em momentos, às vezes, tão difíceis de vida. E como que ir colocando isso aos poucos, como ir trabalhando isso no dia a dia, é de uma, assim, depois de 7 anos que vocês estiveram juntos, né? Eu sou muito orgulhosa desse projeto. E falei assim, gente, foi um presente que eu ganhei de Deus, de ter entrado nesse projeto já com ele já maduro, né? Porque 5 anos os meninos já estavam tocando, né? E poder ter tido essa oportunidade até de ensinar o que eu acreditava dentro das artes, que a música podia agregar ao corpo, que a música podia agregar as artes cênicas, e eles poderem, com a improvisação cênica, com o corpo, trazerem algum recurso para o palco, né? E o que isso podia, nisso tudo, significar para a vida deles de alguma forma? Eu acho que houve ali diversão, houve rebeldia, ou tudo que tudo que acontece dentro da educação do ser Claro, humano, né? Porque educar claro. ali, você tem que estar ali todo dia, tem ainda mais arte, né, gente? Dança, teatro e música, a gente ensaia. E a gente ensaia todo dia, às vezes a mesma coisa. Isso daí chega a ser, às vezes, enfadonho, mas para mim, eu gosto demais, né? Porque o Uhum. resultado em cena é lindo. Quando a gente vê as famílias ali, vendo os filhos tocando, né? Vendo tudo que acontece ali em volta. E eu não sei, eu acho que isso é realmente, como você disse, uma transformação de vida. Eu tenho uma coisa para te perguntar, que é com relação aos instrumentos, Rubens. Como que era assim? Como que era isso dos instrumentos? Porque, poxa, você está falando aí de instrumentos de sopro, de corda, são instrumentos importantes, assim. Como que a orquestra tinha esses instrumentos e como que os alunos, né, os músicos, tinham acesso a essa prática, né, com eles? Então, você falou uma coisa bem importante, que é o patrocínio, né? Então, assim, é um projeto patrocinado, né, que existe uma verba para poder ser desenvolvido, e isso é fundamental, assim, essas parcerias, esses apoios, esses patrocínios são fundamentais, né? E em função desse patrocínio, a gente tinha uma estrutura muito bacana para poder oferecer para os alunos, né? Transporte, alimentação, é, uma cesta básica mensal, e os instrumentos, né? Os instrumentos eles foram comprados, adquiridos, e cada aluno recebeu um instrumento, né? Que ele, além de estar ali, ter o instrumento na aula, né? Para poder acompanhar as aulas, os ensinamentos das aulas, ele levava esse instrumento para casa. Então, assim, a pessoa tinha uma tuba. O preço de uma tuba é um instrumento caríssimo. Então, Uhum. assim, o projeto ele adquiriu o maestro, né, o Leandro Braga, que era o maestro e o arranjador e o idealizador desta formação, né, orquestral. Ele colocou lá tantas trompas, tantas tubas, tantos cellos, sei o quê. Então, a gente foi lá comprar, adquirir esses instrumentos para que eles pudessem ter total apoio no sentido de ter um aprendizado inteiro, assim, sabe? Ter Então, acesso, né, a esse instrumento total. e tocar e É, praticar, né? E eles exatamente. praticavam só lá no centro de referência? Não, eles tinham as aulas lá e levavam o instrumento para casa. Então, ele estudava em casa, né? Tinha as tarefas, os arranjos que tinham que ser estudados, né? As Aham. partituras. Eles levavam para casa e estudavam. Era um instrumento que estava em poder deles.
né, eles assinavam um termo de responsabilidade, né, na realidade, o responsável, né, assinava um termo e ele, claro que tinha todo um critério, né, que a gente colocava como cuidado com o instrumento, né, mas ele ficava com o instrumento durante o projeto. E assim, é muito bonito ver, porque, gente, quando foi 2010, houve então o lançamento do CD da orquestra, que foi no Circo Voador. Agora, a qualidade disso para estar no Circo Voador, tocando com músicos consagrados, né? Ali no Circo Voador, o show de lançamento de CD teve a participação de nomes da música brasileira, né? E a mesma coisa, assim, quando encerrou o projeto, em 2011, foi no Carlos Gomes, no teatro. Então, você dá a esses músicos a oportunidade de se apresentarem em lugares profissionais, isso é muito importante, né? E trazer ali, ter essa vivência do palco, né? Essa relação público e plateia, né? Palco e plateia e público. Isso faz parte dessa formação, né? E eu parabenizo, assim, Rubens, o seu trabalho, porque eu acho que coordenar isso não é fácil. O trabalho do Rodrigo Maestro, que foi lindo, né? Que eu acho que o Rodrigo teve com vocês o tempo todo desse projeto, né? Os professores que ensinaram, não vou dizer o nome deles todos porque eu não vou conseguir, mas assim, parabenizar vocês, formadores, e aos músicos que foram formados ali, que eu tenho saudades e lembranças que me trazem muito, assim, muito boas lembranças mesmo com relação a esse aprendizado todo, porque para mim é uma experiência de vida, não só profissional, mas uma experiência de vida de afetos, né? Como você falou. E aí, eu estou me lembrando que no último show, né, o último do Carlos Gomes, teve a participação da bateria. Conta Isso. dessa bateria. Então, olha, tanta coisa, você Tanta coisa. tinha tocado nesse assunto, né, há um pouco atrás, e eu esqueci de abordar. Mas então, esse projeto era um projeto grande, né? Assim, te falei lá dos núcleos lá atrás, da orquestra, né? Mas também, durante esses anos, nós tivemos uma bateria de escola de samba formada em uma das nossas escolas estaduais. Então, assim, era uma bateria muito bacana e com o mestre Mangueirinha, ele começou esse trabalho ali no Curral das Éguas, que é um local aqui no Rio de Janeiro, uma comunidade, e, e aí começou a desenvolver com essas crianças do entorno, né? Crianças que vinham do próprio Curral das Éguas, mas ali em Padre Miguel, próximo de Padre Miguel, enfim, ali nesse entorno, as crianças e jovens fizeram parte dessa bateria. E é uma bateria também muito competente, onde também a gente conseguiu, onde a gente também comprou os instrumentos necessários para que essa bateria pudesse ser formada, pudesse ter aulas. Então, todos os sábados eles tinham aula e faziam apresentações. Então, mas também o que acontece? Em 2010, já quase no final do projeto, a gente, Mangueirinha tinha uma vontade, assim, desejo de formar uma bateria com jovens surdos. E aí a gente apresentou essa proposta para o patrocinador e eles toparam fazer também mais esse braço, né? Então aí a gente tinha os núcleos, tinha a orquestra, tinha a bateria que há muito tempo já está, a bateria de escola de samba, e teria agora um braço que é a bateria de surdos, jovens surdos, mais uma atividade bonita. E essa aí realmente foi encantadora, porque ela começou como bateria de jovens surdos, dentro de uma escola de surdos, né, para surdos, ensinamento para surdos. Ficou 3 anos com esse público. Depois ela
abriu para outras deficiências. E esse projeto é o único projeto que existe até hoje, né? Então, esse ano a gente está comemorando 12 anos de projeto, né? É um projeto que hoje ele está no Centro da Música Carioca, Arthur da Tábua, sob o comando do Mangueirinha, mestre Mangueirinha, e com jovens, adolescentes e adultos com várias deficiências, várias deficiências. A gente tem o surdo, né? O cego, o autista, o síndrome de Down, com alguma questão cognitiva, motora, enfim, e é maravilhoso. E o incrível, assim, o bacana de tudo isso, eu acho, não, eu tenho certeza que os projetos eles têm que ter conclusão absoluta, assim, sabe? Olha, concluir assim, 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 ponto. Eu acho que é isso. E a gente conseguiu, aqui no Rio de Janeiro, concluir, de certa forma, isso, né? Porque quando você faz um projeto, você começa ensinando o básico para um jovem. Esse jovem se destaca e quer ser músico, porque não obrigatoriamente um projeto que tem a linguagem musical, ele vai formar músico, não é isso. Mas alguns dessa orquestra que a gente formou lá atrás, da bateria que a gente formou lá atrás, se tornaram músicos, se tornaram professores. E hoje, vários professores, monitores que fazem parte da equipe desta bateria são ex-alunos do projeto, ou ex-alunos da orquestra, ou ex-alunos da bateria. São professores que estão ali trabalhando. Aí é outro foco, que aí é um público muito mais específico, né? Que é um público com deficiência, né? Então, isso é maravilhoso. Se aquele público lá atrás, em 2005, era um público que para nós era um desafio, por serem crianças e jovens que aparentemente não tinham deficiências, e já foi um grande desafio, porque era um público diferenciado no sentido de ter um apoio diferenciado, uma atenção diferenciada. Esse da bateria, onde nós temos jovens, crianças, adultos com deficiências e várias, é muito mais desafiador, né? Foi muito mais desafiador, né? Está sendo muito mais desafiador. E você ter nesse grupo, nessa equipe, ex-alunos do projeto, quer dizer que eles entenderam também qual era o objetivo principal do projeto, né? Essa questão da afetividade, que eu volto a dizer, da humanidade, da empatia, sabe? Do entendimento das dificuldades do outro, sejam eles quais forem, inclusive dificuldade de aprendizado. A gente tem que entender que os projetos socioeducativos, como eu falei, eles não têm a necessidade de formar músicos, né? Se for com a linguagem musical, né? Não tem objetivo de formar músico, ou não tem objetivo de formar atletas, se for um projeto específico na área de esportes. Então, eles têm o objetivo de formar seres humanos melhores, eu acredito isso. E a gente teve sucesso nisso. Nossa, eu estou me lembrando de mais uma coisa. Você me falou também que você está trabalhando com alunos que também tiveram a oportunidade de fazer um curso técnico em áudio. Teve isso também, ou tem isso ainda, né? Como é, Rubens? Então, esse projeto era incrível, né? Assim, você vê que a gente vai lembrando coisas, e no nosso papo anterior, eu também, a gente vai esquecendo, porque as coisas vão passando, e não que não sejam importantes, é que eu acho que vão diluindo, né, no seu dia a dia, Sim. né? Você vai pegando parte de uma coisa e parte de outra, outras vão ficando pelo caminho, né? A vida é assim. E também teve nesse projeto uma formação de 2 anos para, eu acho que eram 20 jovens, não sei, não estou bem lembrado, e alguns deles que faziam parte dessas rádios, né, que estavam dentro das escolas,
que tiveram a formação de assistente de técnico de som. Então, o curso era assistente de técnico de áudio. E aí, logicamente, fizeram o curso, né? Alguns ali, durante o projeto mesmo, nos ajudavam, iam nas atividades, ajudavam o nosso técnico de som, né? Estava ali sempre por perto e tendo uma vivência profissional mesmo, né? Do que era ensinado na capacitação teórica, principalmente. Mas o bacana disso é que quando eu fui, né, porque depois eu passei a ser diretor artístico do Centro da Música Carioca, né, de parceiro do espaço eu passei a ser diretor artístico. Eu achei que essa conclusão que eu comentei ainda há pouco, ela seria necessária. E eu levei alguns desses jovens para trabalhar comigo, para compor a minha equipe. Um pouco, tanto quanto no educativo do Centro da Música Carioca, e hoje, os meus dois técnicos de som, os dois técnicos de som do Centro da Música Carioca, são ex-alunos do projeto, e um deles veio dessa formação de assistente de técnico de áudio, né? Ou seja, isso é muito legal, né? Você Olha aí, gente. É mercado percebeu de trabalho, né? é, Tem todo um processo de inclusão e de mercado, ou seja, nos bate-papos aqui, que a gente fala sobre essa cadeia que a cultura produz, né? Olha isso, gente, isso é importantíssimo para o país, né? Isso é importantíssimo para a educação, para a arte, cultura. E aí, Rubens, a orquestra tem um fim, acaba o projeto. Por que que acabou? Você falou da necessidade de um ponto final, mas teve aí também um fim da orquestra, e eu estou entendendo que continuou com o trabalho com a bateria, né? Então, por que que acabou e como que continua esse projeto com a bateria? olha, um ciclo, né? É um ciclo que foi fechado. O patrocinador ele tinha aliás, o escopo do projeto ele já ditava isso, né? Que teria um ciclo que seria cumprido. Esse ciclo, na realidade, foi além do que era proposto no início. Se eu não me engano, eu acho que eram 5 anos que eram propostos, que era o escopo do projeto. E nós fomos aqui no Rio de Janeiro até 7 anos. Terminou porque entendeu-se que aquele grupo de jovens já estava sensibilizado o suficiente dentro dessa proposta que eu falei para você. Uhum. O objetivo não era formar profissionais, era formar ser humano com um O pensamento entendimento. crítico, Uhum. com um entendimento diferenciado daquele lugar de onde ele veio, né? Em busca de possibilidades outras, né? Que os fizessem felizes, realizados, que pudesse dar oportunidade de trabalho digna, que Uhum. você pudesse querer fazer uma faculdade, ou mesmo que não quisesse ou não pudesse fazer faculdade, mas que tivesse objetivos nobres, né? Sim. Então, acredito que esses 7 anos eles foram o suficiente para este fim, né? E após isso, logicamente, os encaminhamentos normais de um projeto, né? É lógico que quando você tem um projeto de sucesso e você termina no auge, e a gente terminou no auge do projeto, você fala, caramba, mas agora que tá bom, vai acabar, né? Foi. Mas assim, todo campeonato tem um vencedor, né? Todo campeonato de futebol, por exemplo, É um fim, né? tem um fim. A Orquestra Brasileira do Rio de Janeiro, ela Uhum. ganhou um campeonato, né? Então, teve um fim, tivemos um CD gravado, apresentações lindíssimas, com acabamento artístico impecável, sabe? Com execuções maravilhosas, dignas realmente de emoções gigantescas, tanto por parte das pessoas envolvidas, como não, né? Das pessoas que como público, ia lá e via, caramba, uma coisa maravilhosa, né? Uhum. E eu sou um cara sortudo,
pude continuar também ainda experimentando essas novidades da vida, esses desafios bacanas, desafios de ensinamento, na realidade, tendo a bateria até hoje, né? Então, eu há 17 anos estou no Rio e há 17 anos tenho um vínculo com este projeto, né? Eu vim para ficar 4 anos e é verdade, assim, eu quando vim para o Rio de Janeiro, a minha amiga que me convidou para vir para cá, né, para implementar junto com outra pessoa aqui, ela falou: ah, não, você vai voltar logo para São Paulo, são só 4 anos, você volta. 17. Aí eu falo para ela: caramba, você me iludiu, né? Você disse que Me enganou. 4 anos. Eu estou 4 vezes 4, né? Mais um. Mas, Mas é porque tem valido a pena, tem sim. valido a pena. E eu sempre, nesses anos que estive envolvido com a música, o que é um presentaço, porque eu realmente acredito na música, como eu já disse lá no início, assim, acredito mesmo na música. Acho que a música não querendo disputar contigo, mas a música é a manifestação artística mais popular e mais invasiva no sentido positivo da ação, né? Ela está em todos os lugares, a todo tempo, ela movimenta o corpo da dança, ela movimenta o ato do teatro, ela movimenta a inspiração do pintor, ela movimenta. Eu acho que a música, e eu fico lisonjeado, eu trabalho com essa arte, com essa Ok, ok. Eu vou deixar porque você é meu convidado, você é o convidado do Corpo Luz, e eu também, eu pude também Você conhecer, canta, você fazer. é cantora. Sim, é disso, nós vamos falar disso também, mas eu quero te perguntar uma coisa antes. E os instrumentos? O que aconteceu com eles? Pois é, os instrumentos. É óbvio, né? Era o presente que a gente tinha que deixar para esses participantes da orquestra, né? Acho que foi um envolvimento, um desempenho tão bacana, tão legal, e eles amavam esses instrumentos, né? Tem alunos, e aí o que a gente fez? A gente doou esses instrumentos, né? A gente Todos. presenteou todos os instrumentos. Quem era tubista ficou com a tuba, quem era cellista ficou com o cello, quem era flautista ficou com a flauta, o violão, e todos levaram os instrumentos com, assim, com o desejo nosso de que aqueles instrumentos fossem utilizados, se não por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou pela vida inteira. Claro que isso não aconteceu, e em maioria dos alunos, isso não aconteceu. Mas eu acho bacana porque tem gente que ainda tem o instrumento guardado em casa, ou seja, existe uma relação afetiva aí, tá vendo a afetividade com aquele Aham. instrumento, porque ele representa uma fase da vida importantíssima, né? E Uhum. definitiva, inclusive, né? Então a Sim, gente resolveu presentear esses instrumentos a todos que cumpriram esse ciclo, né, com a sim. orquestra. E o que também são as relações que se constroem a partir daí, né? Porque nesse período também eu fiz um show no Centro de Referência da Música Carioca, eu fiz um show que eu interpretava músicas brasileiras, que teve a participação do Rubens, eu cantei uma música do Rubens, ele cantou outra música dele comigo, e depois teve uma oportunidade da gente participar da Mostra Clausiana aqui em Belo Horizonte. Então, eu e o Rubens, lá no Rio, a gente construiu um espetáculo, né? O Rubens topou, gente, o Rubens topou a minha proposta da gente fazer 2 artistas em cena, mas cena mesmo, ele tocando e eu cantando, me movimentando. Então, a gente construiu uma dramaturgia que era um casal que apresentava sua relação dentro de uma casa, só cantando. Ele tocando violão e se movimentando comigo nesse espaço. E aí, dentro desses lugares, a gente ia passando e cantando e fazendo esse trabalho cênico. E foi muito bacana. Eu tenho, assim, boas lembranças desse processo, dessa apresentação. Foi eu e o Rubens.
aí ele ficou no Rio, eu fiquei aqui. Mas antes de... Aqui não, eu fui para Brasília, né? Mas antes de eu ir para Brasília, o Rubens me chamou para gravar a música Tartaruga, de um trabalho que ele fez de uma trilha infantil para um espetáculo de dança, né, Rubens? Foi um prazer. Isso. Gente, olha, esse espetáculo que a gente fez aqui na Mostra Clausiana, tem aqui no canal, eu vou deixar para vocês o link, que a música, uma das músicas que a gente fez nesse espetáculo é Melancia. Então tá aí, eu vou deixar. Vou deixar também o link, que também tem no canal de Tartaruga, que depois uma amiga desenhista, né? Ela, criadora, a Dani Pena, fez a animação para Tartaruga, então tá aí também, vou deixar na descrição. E eu vou pedir para o Rubens falar com a gente sobre o trabalho que ele está fazendo, porque ele é um músico, um cantor e tem feito shows, né, Rubens? Então, antes eu queria falar, quero falar, sobre esse espetáculo que a gente construiu juntos, que você provocou em mim, né, e que realmente tinha um trabalho de corpo que eu não estava muito acostumado. Eu sou um artista, eu sou um intérprete eu uso o corpo para poder passar a informação que eu quero passar enquanto cantor e tal, mas movimentar com uma quase coreografado, para mim foi novidade, mas eu gosto muito de desafio, né? E como eu confio muito na Mônica, e eu acho que para você fazer esse tipo de trabalho, principalmente em duo, você tem que confiar demais na pessoa, acreditar, né, que no mínimo vai ser bom, né? Acreditar que no mínimo vai ser bom. E foi maravilhoso, né? A gente não conseguiu dar andamento, né, nessa parceria porque as nossas vidas são assim mesmo, né? Sim, Mas sim. eu também trago com muita elegância, assim, falar, porra, olha, eu sou uma coisa, eu consigo isso, né? Sim. Embora acontecia dentro de uma casa, existia um espetáculo elegante, né? Com uma proposta de movimentos elegantes e que a Mônica constrói tão bem, né? E eu fiquei muito feliz de ter canções minhas dentro do espetáculo. Então, foi um momento bem bacana, né? E da trilha que a Mônica participou, a canção Tartaruga, desse espetáculo de dança, também esse universo infantil me deixa muito comovido, assim, né? Eu acho maravilhoso trabalhar para o universo infantil. Então, toda vez que eu sou chamado para poder fazer um trabalho, seja de direção ou seja de construção de trilha para espetáculo infantil, eu aceito sem saber nem o que é, assim, porque eu acho que vai ser legal, que vai ser bacana, que vai ser envolvente, que vai ter gente feliz pra caramba, porque criança é um barato e eu Aham. adoro trabalhar para criança, né? Agora, E voltando os não, trabalhos, né? Você eu só complementar aqui com relação ao Entre, que foi o espetáculo que nós dois fizemos juntos. Quando eu falei, Rubens, vamos tocar suas canções, né? E as suas canções que nós escolhemos, né? Eu já tinha cantado algumas nesse outro show anterior, e músicas da Mila Conde, e tinha uma música do Vanderly, né? Chazinho com Biscoito. Então, a gente fez, a maioria das músicas eram do Rubens, então a gente pôde. Então, o Rubens estava fazendo, ele estava movimentando o corpo dele com as músicas dele. Então, isso, para mim, esse trabalho autoral, junto com a movimentação criada de um corpo que a gente pode fazer, né? Então a gente faz um movimento, então vamos coreografar isso aqui junto, a partir das possibilidades de criação de cada um, né? Isso é que eu acredito, naquela época eu estava desenvolvendo o que eu chamei de cacossê, né? Canto corporâneo cênico, que para algumas pessoas podia ser estranho. Eu realmente cantava as músicas com um trabalho que vem da dança contemporânea e do teatro. Vocês vão poder observar isso na música Melancia. Eu estou cantando, né, com o microfone Madonna, o Rubens também, ao vivo,
E a movimentação vem desse trabalho de dança contemporânea, da questão da dramaturgia cênica, que vem do teatro e tudo. Então, é um trabalho desafiador. Eu acho que foi para mim, foi para você, que a gente não conseguiu levar adiante, né, por questões várias, mas que eu acredito muito nessa mistura, sabe, de possibilidades. E para isso tem que ter alguém que tope. E não é fácil achar um músico que vai falar, ok, eu vou dançar e vou movimentar tocando, coreografando com você. Foi de uma coragem do Rubens que eu falei, gente, ele está topando. E foi um barato, eu acho, né, Rubens? É Mas então, verdade, vamos né? falar agora do trabalho do Rubens. O Rubens está desenvolvendo 3 projetos, né, Rubens? Fala um pouquinho para a gente divulgar isso. Então, são 3 projetos que são 2 que... Um que já existia antes da pandemia, né, que é um projeto com canções, eu interpreto canções do Taiguara, compositor Taiguara, ao lado, juntos com o Leandro Braga, pianista maravilhoso, arranjador. Então a gente faz um show em duo, piano e voz, com o repertório do Taiguara, que é um repertório maravilhoso, necessário, necessário em todos os tempos da nossa vida, porque fala de relações humanas e de relações com o meu entorno, né? Relação com a minha família, relação com o meu bairro, relação com a minha cidade, relação com o meu país. Então é muito bacana, assim, o Taiguara ele discute todas essas questões de uma maneira sempre tendo o amor como a veia condutora dessa história, né? Acho que isso é bem legal, bem bacana. O outro trabalho que é uma proposta de antes da pandemia, mas que que a gente só conseguiu começar, né, e estrear agora em junho, é um repertório de Dolores Duran, com uma amiga querida, cantora aqui do Rio de Janeiro, Lucelena Vez, e Tomás Improta, também um pianista maravilhoso, e a gente... É mais ou menos isso que Mônica falou, um casal que está contando uma história através das canções, a gente faz com o repertório da Dolores Duran. E Dolores Duran é maravilhosa, é uma artista única, que morreu muito cedo, morreu apenas com 29 anos de idade, e, portanto, ela tinha poucas composições, porque ela começou a compor tardiamente, digo assim, depois dos 20 anos de idade, e morreu aos 29. Então, ela tem poucas composições, mas ela, na curta carreira dela, ela interpretou muita coisa bacana também. E o terceiro trabalho é o trabalho que eu vim ao mundo por ele, o trabalho de composição, né, que eu tenho. Os meus trabalhos todos lançados em registro, eles são autorais. Então, esse trabalho é um trabalho autoral, mas que é um trabalho também que é um trabalho que foi pensado durante a pandemia, né? É um trabalho que eu volto para o meu interior, assim, o interior da composição, da, da crueza da composição, porque a composição, quando ela é feita, ela é feita, no meu caso, né, que toco violão, ela é feita entre mim e o violão. É uma relação que a gente discute ali e tal, não sei o que resolve. Depois ela ganha arranjos, né? Aí vem outros instrumentos, ela deixa de ter um tempo, ela vira outro, ela é um ritmo, vira outro, às vezes ela vira gênero, né? Outro gênero de canção e tal, né? Porque aí o olhar não passa a ser meu mais, passa a ser de quem está construindo comigo essa direção musical do trabalho. Então, tiveram várias canções minhas que foram para outro caminho, para outro lugar. E eu resolvi trazê-las para esse universo da voz e violão, que é aquele universo de quando ela foi composta, de quando ela foi criada. Então, um espetáculo voz e violão super íntimo, que eu
tinha um pavor gigantesco de fazer, porque voz e violão, né? Caramba, eu não sou um violonista, eu sou um tocador de violão, né? O violão é meu companheiro de estrada, assim, mas eu não sou técnico, né? Mas está sendo uma delícia fazer, porque o pavor também é importante, né? E Vai aí com medo, mas vai. e esse trabalho chama Onde Meu Coração Se Aninha, que é justamente nesse lugar aí, né, Ai, da que lindo. canção. E, Rubens, para entrar em contato com você, qual é o melhor meio? Instagram? É, vocês vão me encontrar no Instagram, no Facebook, né? Tem um canal no YouTube. Essa pandemia também ela nos forçou a ser um pouco mais digitais, né, Mônica? Sim, sim. Então, eu estou mais atento a isso, porque eu também sou meio preguiçoso nessa história do digital, mas Tecnológica. tecnológica, então, mas está lá. Para acessar o Rubens, é no Instagram, eu já sei, Rubens Curim Oficial, não é? No Facebook, é Rubens Curim? O Escurinho Oficial também vai procurar, vai. E no YouTube Rubem Escurinho. também. Então, gente, Rubens Curim, pronto. E aí, Isso. Rubens, eu costumo perguntar, quando acaba, como que você desejaria ou deseja terminar, finalizar o nosso bate-papo. Mas eu vou fazer uma mistura aqui hoje. Estou pensando aqui, que eu gostaria muito que você desse uma palhinha de cada um desses shows. Então, 3 palhinhas. É como eu gostaria que você finalizasse. Mas então, como que você gostaria de finalizar? Porque vai que você quer falar alguma coisa, não sei. Como que você gostaria de finalizar junto com o meu pedido? Olha, eu vou atender o seu pedido e vou completar. Opa! Quando eu canto aquilo que eu acredito. É quase aquela canção do Milton que diz: certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Então, acho que é isso. Eu canto naquilo que acredito e eu acredito que a canção ela tem um poder de comunicação muito grande para vários assuntos, né? Então, eu às vezes fico impossibilitado de dizer coisas pertinentes a alguns assuntos por várias questões, né? E a canção me ajuda nisso. A canção me ajuda a fazer algumas críticas sobre alguns temas, a falar de amor para algumas pessoas, a, a entender algumas questões socioeconômicas, em questões políticas. Ela me ensina e eu acabo passando para as pessoas através das canções. E é por isso que eu faço esses 3 repertórios que você citou, né? Do Taiguara, eu vou cantar um pedacinho vou cantar a capela do Taiguara, porque o repertório do Taiguara é um repertório tão difícil que eu não ouso nem tocar, né? Por isso chamei uma pessoa espetacular para me dar esse suporte para mim, né? Que é Universo do Teu Corpo, do Taiguara, que diz assim: eu desisto. Não existe essa manhã que eu perseguia, um lugar que me dê trégua e me sorria, uma gente que não viva só para si. Só encontro gente amarga mergulhada no passado, procurando repartir seu mundo errado, nessa vida sem amor que eu aprendi. É isso. Que lindo! Que lindo! Obrigada. Eu quero tanto ir aí em Belo Horizonte fazer esse show para vocês. Ai, gente, vamos fazer o Rubens vir para Belo Horizonte, vamos. Vamos fazer, quem estiver aí me Vamos. ouvindo, me vendo de Belo Horizonte, por favor, leve aí. São só duas passagens. Eu vou ficar na casa da Mônica, não vai ter custo. Isso, a gente faz isso, a gente faz para ver, né, gente?
É que eu acho um repertório tão necessário, Mônica, as pessoas Sim. precisam ouvir essas canções do Taiguara, porque elas foram compostas num tempo muito difícil, muito difícil. E a gente não pode resgatar o que é ruim, a gente tem que resgatar o que é bom. É E esse isso, país tem que gente. andar para frente. Isso! Isso! Vamos fazer acontecer. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Isso é Dolores Eita. Duran, A Noite do Meu Bem. Que é Bem, lindo, meu. né? Muito bem, meu bem. E agora, uma música de Rubens Curim? Agora eu vou fazer uma canção, uma parte, né? Porque essa canção é meio longa, né? O nosso tempo tá. Mas é uma. Chama-se Figura e que também tem muito a ver com uma canção que foi composta antes de tudo isso acontecer, mas que diz muito sobre o que nós estamos enfrentando no nosso cotidiano de hoje, né? Que é eu não sou a cura para a loucura de ninguém. Se a secura, a culpa é sua, meu bem. Quem se atira sabe do risco que há. Eu não sei voar, e é por isso que me jogo de asa delta. Eu nem sei me cuidar, a culpa não é tua, nem é de ninguém. Eu prefiro guardar o som da tua figura me dizendo amém. Eu nem sei me cuidar, a culpa não é tua, nem é de ninguém. Eu prefiro guardar o som da tua figura me dizendo amém. Me dizendo me dizendo amém, me dizendo amém. Então, amem, gente, amem muito, que isso vai dar um caldo. Se vocês amarem pra caramba, vai dar muito caldo, né, Mônica? Se a Eu gente se acho. amar, A gente se amar muito, muita coisa muda, né? Até essa que política coisa aí muda. muda, né, Rubens? E vão Oh, fazer muda mudar. tudo. Muda É, tudo e para melhor, né, Rubens? Eu vou te pois é. agradecer a presença aqui. Não, Rubens, muito obrigada. Foi um bate-papo delícia. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente até agora, né, Rubens? Eu vou deixar o meu abraço, então, para você, Rubens. Um abraço para vocês que estão nos assistindo, desejando, claro, uma boa semana. Beijo para todo mundo. Obrigado, Mônica. Um beijo para você, tá? E corpo e luz para todos. Beijo para quem está nos vendo. Até já. Amém!